Olá, quero contar uma história de meu pai, uma história de fé e confiança em Deus. Meu pai, ele ficou órfão aos 9 anos de idade, então foi muito difícil para ele. E com 14 anos de idade, ele saiu de casa para fugir dos conflitos familiares. Meu avô daquela época de antigamente, né, que não sabia lidar, e até hoje também os pais também não sabem lidar, a maioria das vezes não sabe lidar com o jovem. E meu pai foi embora, 14 anos de idade, e morou em Salvador, morou em Minas Gerais, morou em São Paulo, morou em Rio de Janeiro, e assim, e a gente não sabe muito dessa história de meu pai, dessas idas e vindas dele, dessa cidade, dessas capitais onde ele morou. A gente só imagina assim, que deve ter sido muito sofrido, muito sofredor para ele, um jovem de 14 anos, sair lutando pela vida. Imagine hoje, né? Que muitos jovens ficam em casa e tem a proteção dos pais, tem escola. Naquela época era tudo mais difícil, bem mais difícil mesmo. Eles viajavam de trem e eram muitos dias na estrada de trem. Viajavam de ônibus, 4, 5 dias viajando dentro de um ônibus e ainda com farofa, né? Que não tinha dinheiro para comer na estrada. Ainda comendo farinha com carne e banana na estrada. Muito difícil mesmo. Mas meu pai, ele foi muito acolhido pelas pessoas, assim ele contava. Onde ele chegava, ele era muito acolhido. E começou a ter respeito das pessoas por ele ser um nordestino que, que sabia lutar pela vida, que tinha fé em Deus e lutar pela vida. Quando ele já estava já bem adulto, acredito com seus 30 e poucos anos, 34 anos, no Rio de Janeiro, ele sofreu um acidente gravíssimo e ele caiu numa taxa de sabão, tudo. E na hora lá, ele disse que sentiu que tiraram ele de dentro, né, dessa taxa de sabão que estava não sei quantos graus. E ele foi tirado. E ninguém disse que ninguém tirou, que ele saiu sozinho, mas ele sentiu uma mão tirando ele. E ele ficou na Santa Casa de Misericórdia, lá no Rio de Janeiro, durante 3 meses. E durante esse tempo, ele recebeu as visitas de quem? Quem foi que cuidou dele lá no hospital? Os médicos, enfermeiras e os missionários. Missionários evangélicos, da Igreja Católica e Espírita, que deu assistência ali, palmas para os missionários, né? De levar isso para essa missão para dentro do hospital, que é muito importante. Os voluntários e os missionários. E meu pai ali foi acolhido. Aí foi quando ele voltou para Sergipe. Ele recebeu a indenização da empresa onde ele teve acidente. Ele teve queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau e voltou para Sergipe. O médico disse que ele não ia ter mais filhos, mas aí, né, foi tudo ao contrário da medicina, né, do que disse o médico, ele teve filhos. E meu pai sempre teve muita fé em Deus. Ele sempre tinha aquela fé viva. Ele teve outros acidentes, teve um acidente no trator, teve outros acidentes de carro, acidente de trabalho, e ele sempre confiante em Deus. Quando ele estava com 70 e poucos anos, ele teve um acidente de moto. Foi para o Hospital João Alves, ficou lá o dia todo no corredor do Hospital João Alves. João Alves, ele desmaiou na hora e tinha que tirar a tomografia. E até a noite, 9 horas da noite, não tinham feito a tomografia. Ele disse que era embora. Meu testemunho vai ser na igreja amanhã em instância. Aí meu pai, não, ele não, assine que eu vou embora, vou ficar aqui não. Aí foi embora. Isso a pessoa não pode fazer, mas pela fé dele viva, ele fez. Foi embora, depois foi dormir em minha casa em Aracaju, depois foi para a estância no outro dia, já foi para a igreja agradecer e visitou um monte de igreja com o testemunho dele sobre essa queda e essa fé em Deus. Certa vez, isso eu estou falando por conta da questão de confiança. Confiar em quem? Que um vídeo que eu fiz sobre confiança e algumas pessoas ficaram reflexivas. Eu disse, eu vou falar sobre confiança de novo. E meu pai, ele com
teve derrame com 80 anos e ficou mais de 9 anos acamado. Certa vez aí ele falou, ele disse, eu tive um sonho que eu vou viver até os 123, 125 anos. Eita, meu pai, isso tudo? Ele disse, Eu digo, daqui pra lá, eu e Nena, minha irmã, vamos estar mortas. E quem vai cuidar do senhor? Ele disse, quem vai cuidar de mim? Deus. Deus sempre cuidou de mim. Deus sempre manda os anjos para cuidar da gente. Eu digo, muito bem, meu pai. Muito bem. Parabéns por o senhor ter essa fé viva mesmo dentro do Senhor. Eu queria ser assim. Ele disse, o que é que te falta para você ser assim? Meu pai era assim, né? Todo filosófico, sempre tinha resposta para tudo. E ali ele disse, Deus vai cuidar de mim. Deus sempre cuidou de mim. Era a fé que ele tinha, essa fé viva em Deus. Então é isso, essa confiança. A gente pode confiar assim nas pessoas. Se não fosse assim, a gente ia ficar doido, né? A gente confia de sair, de não ser atropelado pelo motorista do ônibus. A gente confia do motorista não estar bêbado. A gente confia nas coisas. A gente confia na doméstica que fica com o nosso filho, na babá que fica com o nosso filho, na professora, no cuidador. Se a gente não confiasse, a gente ia ficar maluco, porque a gente não ia fazer mais nada. Ai, não vou fazer mais nada. Não vou conseguir fazer mais nada. Então, a gente tem que confiar. Certo que a gente não pode entregar a confiança total ao ser humano, que o ser humano é falho. Todos sabem disso. Que a gente precisa confiar e entregar aquela confiança. E quando a pessoa decepciona a gente vai avaliar se vale a pena de novo confiar. Vai depender do que a pessoa fez. Mas confiar totalmente, para quem tem a fé mesmo, confiar em Deus. Confiar na vida, confiar na espiritualidade, confiar na natureza, não é isso? E pedir sempre proteção. Aqui tem o livro do padre Adriano Zandonà, que é Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Esse livro é excelente, viu, gente? Quem tiver com ansiedade aí, vende na editora Paulus. Aqui tem uma oração para a gente encerrar. Vamos aqui. Senhor, confio em Ti, entrego-Te todas as minhas preocupações e o que me causa inquietação. Faz-me mais forte e resiliente para enfrentar as dificuldades de cada dia e me ensina a descansar e a confiar em Ti. Sei que o Senhor está comigo e que está cuidando de todas as coisas. Obrigado por Tua presença e por Teu amor constante em minha história. Amém. Paz e saúde para todos. Deus nos abençoe.